Existe um livro que foi tirado da Bíblia Ocidental no século IV. Um livro que fala de anjos descendo à terra, gigantes devorando o mundo, e uma viagem pelos céus em primeira pessoa. Por mais de 1500 anos, sobreviveu apenas em igrejas etíopes, copiado à mão por monges de geração em geração. O nome desse livro é Enoque. Antes de começarmos, desvendá-lo, deixa seu like, se inscreva no canal Top 10 e clique em Seja Membro, aqui embaixo. Em 1947, um jovem pastor encontrou, por acaso, em uma caverna no deserto da Judéia, jarros de barro com pergaminhos antigos. Eram os manuscritos do Mar Morto, um conjunto de quase 1000 textos religiosos judaicos com mais de 2000 anos, escondidos em cavernas da região de Qumran, na margem do Mar Morto. Entre eles, em fragmentos quebrados e letras apagadas pelo tempo, estavam cópias do livro de Enoque em aramaico. Por décadas, boa parte desses fragmentos foi considerada ilegível, mas nos últimos anos, projetos científicos passaram a aplicar câmeras especiais que enxergam além da luz comum, junto com inteligência artificial, sobre essas peças. O resultado, tinta apagada pelo tempo, voltou a aparecer em pergaminhos que pareciam vazios. Em 2021, pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, treinaram um sistema de inteligência artificial para analisar a caligrafia do grande rolo de Isaías, o pergaminho mais bem preservado do conjunto. O algoritmo identificou que o pergaminho, atribuído por décadas a um único escriba, foi escrito à mão por 2 pessoas diferentes. E em julho de 2025, a mesma equipe publicou um modelo para datar os manuscritos. O nome do modelo, escolhido pelos próprios pesquisadores, é Enoque. E enquanto esses fragmentos voltam à tona, uma pergunta antiga retorna. Quem foi o homem que escreveu esse livro? Na Bíblia oficial, Enoque é uma figura curtíssima. Aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 5, dentro de uma lista de gerações que vai de Adão até Noé. O texto diz que Enoque foi pai de Matusalém, viveu 365 anos e teve um destino diferente de qualquer outro homem da Bíblia. Ele não morreu. A frase usada pelo Gênesis é: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Em outras palavras, Deus o levou vivo, direto para o céu, sem passar pela morte. Ele é a única figura do Antigo Testamento descrita assim. Bisavô de Noé, 7 gerações depois de Adão, é desse personagem, quase um detalhe na lista de gerações, que surge um dos textos mais densos da literatura religiosa antiga. Por quê essa figura recebeu tão pouca atenção na tradição cristã ocidental, se ela é a única descrita como retirada do mundo ainda viva? A resposta começa a aparecer quando se lê o livro que leva o nome dele. E ele começa com uma cena que a igreja preferiu deixar de fora da Bíblia. Uma cena onde 200 anjos olham do céu para a terra e decidem descer. No começo do livro de Enoque, está descrita uma cena que nenhuma Bíblia cristã quis carregar adiante. Os 200 anjos não estão apenas olhando, eles estão escolhendo. Veem mulheres na terra e pulam. O texto chama esses anjos de vigilantes. A palavra original em aramaico é irim, os que vigiam. Eram seres do céu, designados para observar a humanidade de cima. Mas a observação se transforma em desejo. O líder do grupo se chama Semiasa. Ele propõe um pacto. Todos os 200 vão descer juntos. E cada um vai tomar uma mulher humana como esposa. Mas Semiasa tem medo de ser o único responsável caso a coisa dê errado. Então exige que todos jurem juntos, vinculados uns aos outros, sem volta.
O juramento é selado no alto do Monte Hermon, um pico real que existe até hoje na fronteira entre o Líbano e a Síria, com quase 3.000 metros de altura. E a descida acontece. Os 200 anjos deixam o céu, tomam mulheres humanas como esposas e começam a viver entre os humanos. O texto registra os nomes dos 20 chefes do grupo, entre eles Semiasa, Azazel, Armarus, Sariel, Penemoe. O livro de Enoque não trata isso como metáfora, trata como história real. Os vigilantes descem, geram filhos, e o que sai dessa união, segundo o texto, vai mudar tudo. Mas antes dos filhos, os vigilantes deixaram outra herança, algo que, segundo Enoque, foi ainda mais perigoso do que a descida em si. Os anjos não vieram só para tomar mulheres. Cada um trouxe algo do céu e esse algo, segundo o livro, foi o início da corrupção da humanidade. Azazel mostrou aos homens como forjar espadas, facas, escudos e armaduras. Ensinou a fundir metal para fabricar armas de guerra. Para as mulheres, mostrou como produzir cosméticos, pintar os olhos, usar pedras preciosas. Mas Azazel não foi o único. Cada um dos outros chefes trouxe o seu próprio tipo de conhecimento. Armarus desceu com os feitiços, fórmulas para manipular forças invisíveis. Baraquiel veio com a astrologia, a leitura dos astros para prever o futuro. Sariel ensinou os movimentos da lua e como ler o tempo a partir dela. E então veio Penemue. Ele ensinou os homens a escrever com tinta sobre pergaminho. Uma tecnologia que, segundo o texto, ainda não cabia à humanidade. Era a escrita. O ato de gravar palavras em uma superfície e fazer com que elas sobrevivessem ao tempo. A lógica do livro é clara. Cada conhecimento que esses anjos ensinaram era um conhecimento para o qual os humanos ainda não estavam preparados. E o resultado foi imediato: violência, vaidade, manipulação e idolatria. Azazel vira a figura central dessa corrupção. No livro de Enoque é o nome mais citado quando o texto fala da maldade que tomou conta da terra. E não é coincidência. O nome Azazel reaparece no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia que reúne as leis e rituais do povo de Israel. Aparece no ritual do Yom Kippur, o feriado judaico do Dia do Perdão. Durante a cerimônia, um bode era enviado para o deserto, carregando os pecados do povo. O destino do animal era Azazel. A tradição judaica conhecia esse nome muito antes do livro de Enoque, mas é em Enoque que ele ganha rosto, função e culpa. Deixa de ser apenas um nome dentro de um ritual e vira um personagem com biografia. E o resultado dessa corrupção, segundo o livro, não foi apenas espiritual, foi físico e veio na forma de filhos que os vigilantes deixaram para trás. O livro de Gênesis menciona os Néfilins em uma única frase. Diz apenas que, naqueles dias, havia gigantes na terra. E para por aí. O livro de Enoque continua a frase. Segundo Enoque, os Néfilins são os filhos da união entre os anjos e as mulheres humanas. Não são humanos, são uma mistura, metade humanos, metade anjos. E são gigantes em uma escala absurda. Algumas versões falam em criaturas com 3.000 côvados de altura, uma medida antiga que em metros modernos daria mais de 1 metro. Os Néfilins consomem tudo o que a humanidade produz. Comem grãos, gado, frutos. E quando isso acaba, começam a comer uns aos outros. Quando o canibalismo entre eles deixa de bastar, começam a comer os humanos. Os 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, olham para baixo e veem a violência e pedem permissão a Deus para intervir. A intervenção é o dilúvio. O mesmo dilúvio que aparece no Gênesis, mas com motivação diferente. No Gênesis, a humanidade é destruída por sua própria maldade. Em Enoque, é destruída para apagar o erro que veio dos céus, para limpar a terra de uma raça que, segundo o livro, nunca deveria ter existido. E é depois desse colapso que Enoque é convocado para algo que ele jamais imaginaria. Enoque
vai pelo caminho contrário. Em vez de descer, ele vai subir, uma viagem aos céus. Em determinado momento, a narrativa muda. Quem passa a contar a história é o próprio Enoque. Enoque é levado, o mesmo Enoque que o Gênesis descreve em uma única linha, o homem que andou com Deus e desapareceu. 2 anjos descem e o conduzem para cima. O texto descreve uma viagem por vários níveis do céu, um em cima do outro. Em algumas versões são 7 céus, em outras 10. No primeiro céu, Enoque vê os lugares onde a neve, a chuva e os raios são guardados antes de serem soltos sobre a terra. No segundo céu, encontra anjos acorrentados na escuridão. Pergunta quem são. Os guias respondem: são os anjos que se rebelaram. Estão presos, aguardando o julgamento final. Enoque continua subindo. Vê os portões pelos quais o sol entra e sai. Vê os caminhos da lua. Vê o lugar onde os ventos ficam até serem libertados sobre a terra. Num dos céus mais altos, Enoque chega ao que o texto chama de trono da glória, o trono onde Deus se senta. Um trono de cristal, rodeado por chamas, cercado por seres com asas que cantam sem parar. Diante do trono, Enoque se ajoelha, não consegue olhar diretamente. É nesse momento que ele recebe os segredos do alto. Como o tempo funciona, como o julgamento final vai acontecer, quem são os justos, qual é o destino dos que se rebelaram. A viagem termina. Enoque volta à Terra com uma missão: escrever tudo. E entre os segredos que ele recebeu havia um que envolvia o tempo, um calendário. Dentro do livro de Enoque, há uma seção que parece fora de lugar. Não fala de anjos nem gigantes, fala de matemática. É chamada de livro astronômico. Nela, Enoque descreve o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e apresenta um calendário muito específico, 364 dias por ano, divididos em 4 estações exatas de 91 dias cada. O número parece só técnico, mas é o início de um conflito enorme. Na época em que o livro foi escrito, o calendário usado no Templo de Jerusalém, o centro religioso do povo judeu, era lunar, baseado nas fases da Lua, com 354 dias. Era esse sistema que regulava todas as festas e datas sagradas do judaísmo. O calendário de Enoque é diferente, é solar, baseado no Sol. E nele, cada nova estação começa sempre no mesmo dia da semana, na quarta-feira, o dia em que, segundo o livro de Gênesis, Deus criou o Sol e a Lua para marcar os tempos. Adotar o calendário de Enoque significaria mexer em todas as datas sagradas do judaísmo. Yom Kippur, o dia do perdão, a Páscoa, o Pentecostes. Cada festa teria que ser remarcada. Era um confronto direto com os líderes religiosos do templo. E havia um grupo judaico que fazia exatamente isso, os essênios. Viviam isolados no deserto da Judéia, em Qumran, e usavam o calendário de Enoque. Para eles, o templo de Jerusalém estava errado, seguia um calendário que contrariava o jeito como Deus tinha criado o tempo. E foram eles que esconderam os manuscritos do Mar Morto nas cavernas. Entre esses manuscritos, havia um texto que falava de uma figura ainda mais perturbadora. Em uma seção do livro de Enoque chamada Livro das Parábolas, aparece uma figura que não está em nenhum outro texto judaico daquela época. O texto descreve um ser que existe desde antes da criação do mundo. Está escondido ao lado de Deus, esperando o momento certo de ser revelado. Quando esse momento chega, ele desce para julgar reis, governantes e poderosos da terra. Senta-se em um trono de glória. Todos se ajoelham diante dele. O nome dado a essa figura é Filho do Homem. A coincidência com a expressão usada por Jesus nos evangelhos chama a atenção há mais de um século. Jesus se chama de Filho do Homem mais de 80 vezes nos 4 evangelhos.
E quando ele usa essa expressão, ela vem com o peso de Messias, o Salvador anunciado pelos profetas, com função de juiz final, com autoridade acima da humana. Nas últimas décadas, dois nomes ganharam destaques por defenderem que essa semelhança não é coincidência. O primeiro é James Van Der Kam, professor da Universidade de Notre Dame e um dos maiores especialistas vivos em manuscritos do Mar Morto. Foi um dos pesquisadores responsáveis pela publicação oficial dos fragmentos originais do livro de Enoque, encontrados em Qumran. Para Van Der Kam, a semelhança entre o Filho do Homem de Enoque e o Filho do Homem dos Evangelhos é direta demais para ser ignorada. O segundo é Gabriel Boccaccini, da Universidade de Michigan, que foi ainda mais longe. Boccaccini deu nome a um grupo de judeus que existia na época de Jesus, um grupo que seguia o livro de Enoque como texto sagrado e que havia separado dos judeus que controlavam o Templo de Jerusalém. Boccaccini chamou esse grupo de judaísmo enóquico e propôs uma ideia ousada. O cristianismo não nasceu do judaísmo oficial do templo, nasceu desse grupo de seguidores de Enoque. Não há consenso entre os estudiosos, mas a semelhança está lá, no texto, e continua sem explicação completa. E o livro das parábolas ainda guarda outro elemento que conecta Enoque a uma figura central do Antigo Testamento, um nascimento. Na parte final do livro de Enoque, há uma cena que parece fora do tom do resto do livro. Um nascimento. Mas não um nascimento qualquer. O bebê é Noé, o futuro construtor da arca. Para entender o peso dessa cena, é preciso entender em que família esse bebê está nascendo. O pai do bebê se chama Lameque, um homem comum daquele tempo. Mas Lameque tem um pai, e esse pai se chama Matusalém, o homem que, segundo a Bíblia, viveria 969 anos. E Matusalém, por sua vez, é filho de Enoque, o mesmo Enoque do começo desse vídeo. Aquele que andou com Deus e foi levado vivo aos céus. Ou seja, o recém-nascido Noé é bisneto direto de Enoque. Está nascendo dentro da linhagem do profeta que viu o que ninguém mais viu. Era esse o bebê que estava nascendo. Mas no momento em que Lameque finalmente vê o filho, segundo o texto, ele para. Algo está errado? A pele do bebê é branca como a neve. Os cabelos são brancos como lã. Quando ele abre os olhos, a casa se ilumina. O recém-nascido se levanta, fala com Deus e começa a louvá-lo em voz alta. Lameque entra em pânico. Aquilo, segundo o livro, não parecia um bebê humano, e a primeira suspeita é a pior possível. O filho não é dele, é de um daqueles anjos que desceram do céu. Sem entender o que via, Lameque vai pedir conselho. Procura primeiro o pai dele, Matusalém. E nem mesmo o homem mais velho do mundo tinha resposta para o que Lameque acabou de ver. Então, Matusalém procura o próprio pai, Enoque. Mas Enoque, naquela altura, já não vivia mais entre os homens. Já tinha sido levado por Deus e morava no lugar mais distante do mundo conhecido. Matusalém atravessa essa distância para levar a pergunta. A resposta de Enoque é direta. O bebê é humano. Lameque é o pai verdadeiro. Os anjos não tiveram nenhuma parte nesse nascimento. Mas é um humano especial, escolhido por Deus para uma função: ser o sobrevivente do dilúvio que viria. E Enoque profetiza o dilúvio com séculos de antecedência. Diz a Matusalém que aquele recém-nascido vai construir uma embarcação. Vai preservar a humanidade e dele virá uma nova era. Tudo isso antes mesmo do bebê ter aprendido a andar. A passagem coloca Enoque como o profeta que conhece o futuro de Noé antes mesmo de Noé crescer e coloca o nascimento de Noé sob suspeita de origem sobrenatural, algo que o livro de Gênesis não menciona. Mas essa não é a única profecia de Enoque sobre o futuro. Há outra, maior, e ela cobre o destino do mundo inteiro. Perto do fim do livro, Enoque tem uma visão.
E nessa visão ele diz que viu a história inteira da humanidade, do começo ao fim. Essa história está dividida em 10 semanas, mas não são semanas de 7 dias. Cada uma dessas 10 semanas é uma era inteira da humanidade. O conjunto ficou conhecido entre os pesquisadores como Apocalipse das Semanas. A primeira semana cobre o tempo entre Adão e o nascimento do próprio Enoque. A segunda vai de Enoque até o dilúvio, aquele mesmo dilúvio que apaga os gigantes e quase destrói a humanidade. A terceira começa com Abraão, o patriarca de onde nasce o povo judeu. A quarta inclui Moisés e a entrega da Torá, o livro de leis que fundamentou a religião judaica. A quinta marca a construção do primeiro templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado do povo judeu naquela época. A sexta termina com a destruição desse templo. A sétima é uma era de cegueira. Os homens se afastam da verdade, mas no fim dela surge um grupo escolhido que recebe um conhecimento secreto e que carrega esse conhecimento até o tempo do julgamento. A oitava semana é a era da justiça. Opressores caem, os justos herdam a terra e um novo templo é construído. A nona traz o juízo sobre o mundo inteiro. E a décima é o juízo final, com o castigo daqueles anjos que desceram do céu lá no começo do livro. Pare e pense no que isso significa. Enoque está descrevendo a história inteira da humanidade, séculos antes da maior parte dela sequer acontecer. Antes de Abraão, antes de Moisés, antes do templo, antes do dilúvio que ele mesmo profetizou para o nascimento de Noé. E essa estrutura, a história dividida em eras com um julgamento progressivo, opressores caindo no fim, virou base para o que veio depois, o livro do Apocalipse, escrito por João. Um dos discípulos de Jesus segue exatamente essa mesma lógica. Sem o livro de Enoque, é impossível explicar de onde veio o Apocalipse cristão. E, mesmo assim, em algum momento entre os séculos 4 e 5, esse livro foi tirado da Bíblia Ocidental. Por mais de 300 anos, o livro de Enoque circulou livremente entre os primeiros cristãos. Foi citado nos textos sagrados, foi preservado nas igrejas, foi tratado como autoridade até deixar de ser. A virada acontece entre os séculos 4 e 5, e ela tem nome, lugar e responsáveis. O primeiro grande momento é o Concílio de Laodiceia, uma reunião oficial de bispos cristãos que aconteceu entre os anos 363 e 364 na cidade de Laodiceia, na atual Turquia. Nesse concílio, a Igreja estabelece pela primeira vez uma lista oficial de livros considerados sagrados. Esse conjunto é o que se chama na tradição cristã de cânone, a lista fechada dos textos aceitos como escritura. O livro de Enoque não está na lista. Pouco depois, no ano 367, o bispo de Alexandria, Atanásio, publica uma carta oficial enviada a todas as igrejas cristãs do Egito, a chamada 39ª Carta Festal. Essa carta contém a primeira lista cristã com exatamente os mesmos 27 livros do Novo Testamento que existem hoje na Bíblia. O livro de Enoque, mais uma vez, é descartado. No fim do século IV, Jerônimo, um dos teólogos cristãos mais influentes daquela época, recebe uma missão da igreja: produzir uma tradução latina oficial da Bíblia. O trabalho começa no ano 382 e termina por volta de 405. Essa tradução ficou conhecida como Vulgata e se tornaria a Bíblia oficial da Igreja Católica pelos 1000 anos seguintes. Pense no peso disso. Por mais de 1000 anos, milhões de cristãos leram a Bíblia que Jerônimo traduziu. E no meio desse trabalho, Jerônimo classifica o livro de Enoque como apócrifo, uma palavra que no contexto religioso significa não inspirado por Deus, não confiável, não digno de fazer parte das Escrituras. Pouco depois, Agostinho de Hipona, considerado um dos pensadores cristãos mais importantes da história e cuja obra moldou o pensamento religioso ocidental por séculos, em seu livro A Cidade de Deus, vai ainda mais longe.
argumenta que textos atribuídos a personagens anteriores a Moisés não podiam ser tratados como escritura, porque ninguém podia confirmar quem realmente escreveu. Essas decisões em sequência selam o destino do livro. O livro de Enoque deixa de ser reproduzido, deixa de ser lido, deixa de existir, na prática, para os cristãos do Ocidente. Mas há uma exceção. A Igreja Ortodoxa Etíope nunca abandonou o texto. Os monges continuaram escrevendo o texto à mão em ge'ez, uma língua antiga da Etiópia considerada sagrada nas igrejas etíopes, geração após geração, dentro dos mosteiros isolados do país. E é graças a essa preservação que no ano de 1773, mais de 1.400 anos depois do livro ter sumido do Ocidente, o explorador escocês James Bruce encontra 3 manuscritos completos do livro de Enoque em mosteiros etíopes. Bruce leva os textos para a Europa. A primeira tradução para o inglês é publicada no ano de 1821 por Richard Lawrence, professor de hebraico da Universidade de Oxford. E é assim que o livro volta, depois de mais de 1.500 anos no esquecimento, à mesa dos estudiosos europeus. Quando se examina a documentação histórica, o motivo da exclusão não foi exatamente teológico. Foi uma combinação de dúvidas sobre quem realmente escreveu, decisões institucionais e diferenças com os textos que a Igreja consolidou. O livro nunca foi declarado falso, mas foi mantido fora do cânone e nunca mais voltou. Mel Gibson acaba de terminar de filmar A Ressurreição de Cristo, com 250 milhões de dólares de orçamento. E o Cristo que ele vai colocar nas telas em 2027 não é o que a maior parte dos cristãos conhece. É um Cristo descrito em livros que poucos conhecem, guardados há mais de 1.600 anos em mosteiros nas montanhas da Etiópia. Uma Bíblia inteira, com 81 livros, copiada à mão por monges, geração após geração. Dentro dela há descrições de Jesus que o cinema nunca mostrou. Eu sou o Boco e esse é o canal Top 10. Já se inscreve aqui embaixo para ajudar a gente a chegar aos 10 milhões. A Igreja Cristã da Etiópia é uma das mais antigas do mundo e ela funciona sem grandes interrupções desde o século IV. A história começa em torno do ano 316, quando 2 jovens cristãos do Líbano sobreviveram a um naufrágio no Mar Vermelho. Foram levados como cativos para o palácio do reino de Aksum, no que é hoje o norte da Etiópia. Um deles, Frumêncio, ganhou a confiança da rainha. Décadas depois, quando o jovem rei Ezana assumiu o trono, foi Frumêncio que o batizou, por volta do ano de 345. Ezana se tornou o primeiro monarca africano a oficializar o cristianismo como religião do Estado. A igreja que nasceu ali ganhou o nome de Igreja Ortodoxa Teoharredo. Atravessou impérios, conquistas e rachas internos no cristianismo, sobreviveu à expansão islâmica do século VII, sobreviveu ao colonialismo europeu, à invasão fascista do século XX e ao regime comunista nos anos 80. Em cada uma dessas curvas da história, manteve um trabalho silencioso: copiar manuscritos. Os monges das terras altas etíopes copiaram à mão, em pergaminho, geração após geração, em uma língua chamada ge'ez, uma língua antiga que hoje é usada praticamente só nas cerimônias da igreja. Foi esse trabalho, longe do alcance dos concílios europeus, que preservou um conjunto de livros que o resto do cristianismo deixou de copiar. Para entender o que está nessa Bíblia, é preciso entender de onde ela vem. Ela vem de uma linha de transmissão paralela, que ficou fora das decisões do Ocidente. A Bíblia protestante tem 66 livros, a católica 73. A versão ortodoxa etíope Teoharredo tem 81.
Em algumas contagens tradicionais, o chamado cânone amplo etíope, ou seja, a lista oficial de livros aceitos como sagrados, chega a 88. A diferença não é pequena. Está em obras inteiras que você não encontra na Bíblia, que a maior parte dos cristãos usa hoje. Estão lá os 3 livros de Mecabian, que não são aqueles mesmos livros de Macabeus que existem na Bíblia Católica. Tem textos com nomes bem diferentes, como o 4º livro de Baruque e uma versão expandida de Daniel. E principalmente 3 outros que são o centro deste vídeo. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus e a Ascensão de Isaías. Esses textos não são lidos como apêndice ou curiosidade. São tratados como livro sagrado mesmo, lidos nos cultos e copiados ao lado dos evangelhos. Em março de 2022, a Igreja Ortodoxa Etíope concluiu a publicação oficial dos 81 livros em Ge'ez. Foi a primeira vez na era moderna que o cânone completo apareceu reunido em uma edição autorizada pela própria Igreja. Boa parte desses textos não tem, ainda hoje, tradução autorizada em uma única edição em português ou mesmo em inglês. O que existe são traduções acadêmicas, frequentemente parciais. A Bíblia mais ampla do cristianismo é hoje também a menos lida fora da Etiópia. Em torno do ano de 363, na cidade de Laodiceia, na região de Frígia, atual Turquia, cerca de 30 bispos se reuniram em um sínodo regional. O encontro foi conhecido como Concílio de Laodiceia. Não foi um encontro global da Igreja, daqueles que reúnem bispos do mundo todo, como Niceia ou Calcedônia. Era um concílio local, tratando de assuntos disciplinares, comportamento dos clérigos, liturgia, festas cristãs, a relação dos cristãos com judeus e pagãos. O concílio publicou 60 regras, e 2 delas acabaram moldando com o tempo as decisões de Roma e a forma como o Ocidente inteiro passou a tratar a leitura pública das Escrituras. A regra número 59 determinou que apenas livros considerados canônicos poderiam ser lidos em culto. A seguinte, a 60, listou quais seriam esses livros. Aqui entra um detalhe que estudiosos do cristianismo antigo conhecem bem. A autenticidade dessa regra número 60 é disputada. Vários manuscritos gregos antigos do concílio não trazem essa lista. Há suspeita acadêmica de que ele foi acrescentado depois para definir o que a regra 59 deixou em aberto. A lista do jeito que sobreviveu exclui Enoque, exclui Jubileus, exclui a ascensão de Isaías. Em algumas tradições do cânone, exclui até mesmo o Apocalipse. A consequência prática é que, ao longo dos séculos, o cristianismo ocidental, católico e depois protestante, caminhou para um cânone mais enxuto, diferente do que continuou sendo copiado na Etiópia. Não foi um único decreto, e sim um processo longo, com um começo discreto em uma reunião regional na Frígia. Entre todos os livros que ficaram só na Bíblia etíope, o mais importante para esta história é o livro de Enoque. É um texto antigo sobre o fim dos tempos. Boa parte dele já circulava antes do nascimento de Cristo. O conteúdo descreve a queda de um grupo de anjos que desceram à terra antes do dilúvio, o julgamento desses anjos rebeldes e, o ponto que mais importa para este vídeo, uma figura messiânica sentada em um trono de glória ao lado do Senhor dos Espíritos. Esse livro foi citado pelos primeiros grandes líderes da Igreja Cristã. Por séculos, circulou junto aos textos que viriam a formar o Novo Testamento. Em algum momento foi sendo deixado de lado pelas igrejas ocidentais, mas seguiu vivo em outro lugar, guardado em pergaminho, em Ge'ez, nas montanhas etíopes. A história completa do livro de Enoque,
o que ele realmente diz e por que ele sumiu da Bíblia Ocidental está em um vídeo que já saiu aqui no canal. Quando este vídeo terminar, vale dar uma olhada. Por enquanto, o que importa é o que aconteceu quando esse livro voltou a aparecer. Entre 1947 e 1956, em cavernas próximas à antiga comunidade de Qumran, no deserto da Judéia, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. São hoje o conjunto mais importante de textos judaicos antigos já recuperados no mundo. Na caverna número 4 surgiu algo que mudou a forma como historiadores enxergam o cristianismo primitivo. Fragmentos do livro de Enoque, em aramaico, datados, em sua maioria, entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. E o impacto dessa descoberta foi gigantesco. Na prática, ela provou que Enoque não era uma invenção tardia, mas sim um texto pré-cristão, lido em comunidades judaicas devotas, séculos antes de Cristo. Mais impressionante ainda, provou que a versão preservada na Etiópia em Ge'ez era praticamente igual ao texto original. O conteúdo bate. Além disso, deixou claro que Enoque circulava entre os mesmos grupos judaicos que esperavam um Messias. Desde então, estudiosos do cristianismo passaram a olhar para Enoque com outros olhos, não como livro estranho que foi cortado, mas como parte do ambiente de ideias em que a fé cristã nasceu. Existe um detalhe que continua causando estranheza para quem abre uma Bíblia comum e descobre o que está acontecendo ali. O livro de Enoque foi excluído das Bíblias do Ocidente, mas ele aparece citado bem no meio da nossa própria Bíblia. A Epístola de Judas, no Novo Testamento, tem um capítulo só. Nos versículos 14 e 15, o autor escreve, em tradução literal, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou também a respeito desses, dizendo: Eis que veio o Senhor com seus santos milhares para fazer juízo contra todos. Estudiosos do Novo Testamento concordam, quase sem exceção, sobre de onde Judas tirou essa citação. Não é do Antigo Testamento. É de 1 de Enoque, capítulo 1, versículo 9. A passagem é apresentada por Judas como profecia. É a citação mais clara e direta de um livro de fora da Bíblia em todo o Novo Testamento. Os teólogos debatem muito o que isso significa. Alguns dizem que Judas estava apenas citando uma referência famosa da época, sem dar status de livro sagrado. Já outros leem a citação como evidência de que os primeiros cristãos realmente tratavam Enoque como autoridade espiritual. Mas há um ponto que ninguém disputa. A Bíblia que chegou até a maior parte dos cristãos hoje contém em seu interior uma citação direta de um livro que essa mesma Bíblia deixou de fora. Esse é um dos pontos que mais alimenta o debate sobre por que Enoque ficou fora do cânone ocidental. Aliás, se essa descoberta te deixou curioso, existe uma edição em português que reúne os 88 livros completos da Bíblia Etíope num único volume: Enoque, Jubileus, Ascensão de Isaías e todos os outros. Se quiser saber mais, aperta no card aqui na tela ou no link na descrição. O ponto mais direto do diálogo entre Enoque e o Novo Testamento está na descrição visual de uma única figura. Nas parábolas de Enoque, capítulos 37 e 71 do livro Etíope, aparece o Filho do Homem, também chamado de eleito e justo. O texto descreve seu cabelo branco como lã pura. Seu rosto irradia uma luz que não pode ser comparada com nada da experiência humana. Ele se senta em um trono de glória cercado por anjos. Os reis e poderosos da terra serão julgados diante dele. Agora, o Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 a 16.
A visão de Cristo glorificado descrita pelo apóstolo João: cabelo branco como lã, olhos como chama de fogo, voz como o som de muitas águas, rosto brilhando como o sol do meio-dia. A semelhança não é vaga, é de frase por frase. As mesmas imagens, os mesmos elementos, a mesma figura de juiz cósmico. Estudiosos do Novo Testamento em universidades como Cambridge, Oxford e a Universidade Hebraica de Jerusalém há décadas reconhecem que o Apocalipse dialoga diretamente com a linguagem das parábolas de Enoque. Pesquisadores como Bocatini, da Universidade de Michigan, dedicaram décadas a estudar essa influência. O Cristo cósmico, que João descreve no último livro do Novo Testamento, bebe das mesmas imagens que estão dentro de Enoque. Enoque ficou na Etiópia. Apocalipse ficou na Bíblia Ocidental. A figura é a mesma, só que a descrição mais ampla, mais detalhada e mais antiga está no livro, que ficou fora do cânone ocidental. Há outro texto preservado pela Igreja Etíope que precisa entrar nessa história: a Ascensão de Isaías. Estudiosos datam a obra entre o ano 70 e o ano 175 da era cristã. Ela sobrevive integralmente apenas em uma versão, o etíope. A Ascensão de Isaías descreve uma mistura da realidade dividida em 7 céus, cada um mais luminoso do que o anterior. No primeiro, anjos supervisionam a terra. No terceiro está o paraíso com a árvore da vida. No sétimo está o Pai, em uma luz que nenhuma criatura pode olhar diretamente. A parte central do texto é o que os estudiosos chamam de descida do amado, que é como eles se referem a Cristo. Cristo desce do 7º céu até a terra. Em cada nível, ele esconde a própria glória, fazendo-se passar por um ser daquele reino, não por fraqueza, mas porque, se chegasse em plenitude, os reinos não suportariam a presença. Quando o amado chega ao mundo humano, ele aparece como um bebê em Belém. A maioria dos seres das hierarquias celestes, segundo o texto, não reconhece o que está acontecendo. Esse é o coração do que estudiosos do cristianismo antigo chamam de Cristo cósmico. Não apenas o Cristo terreno, sofrido em uma cruz, mas um Cristo que se move entre dimensões da criação. Para a Igreja Etíope, esse texto não é especulação, é leitura comum. E é exatamente esse cenário, descida por múltiplos reinos, glória velada, queda dos anjos antes do tempo, que Mel Gibson, do outro lado do mundo, passou anos tentando colocar em um roteiro. Por que tudo isso ficou fora da Bíblia Ocidental? A explicação honesta é que não há uma única causa, mas o fator decisivo foi geográfico. No século VII, a expansão islâmica reorganizou o mapa do Mediterrâneo e do Oriente. As rotas que ligavam Aksum ao mundo greco-romano foram bloqueadas. A Igreja Etíope ficou fisicamente isolada. As decisões dos concílios europeus católicos e ortodoxos deixaram de chegar até lá. E os monges etíopes seguiram copiando o que sempre tinham copiado. Enquanto a Europa caminhava para um cânone fechado com cada vez menos livros, a Etiópia continuava em outra direção. O trabalho lá nunca parou. Os livros foram preservados, as cópias se multiplicaram e gerações de monges continuaram entrando nos mosteiros, copiando Enoque, Jubileus, a Ascensão de Isaías, em pergaminhos novos. E o trabalho continua até hoje. O Hill Museum and Manuscript Library, ligado à St. John's University, em Minnesota, nos Estados Unidos, atua na Etiópia desde os anos 70. Naquela época, eles começaram a microfilmar esses textos para preservá-los. Mais recentemente, conseguiram digitalizar todo o acervo. São mais de
9.000 manuscritos salvos, mas o volume é tão gigantesco que a catalogação ainda não terminou e muitos deles continuam esperando tradução. O que mais existe nessas montanhas é que, em parte, uma pergunta está em aberto. Em 2004, Mel Gibson hipotecou parte do próprio patrimônio para financiar A Paixão de Cristo. Estúdios de Hollywood se recusaram a distribuir o filme. Ele rodou em aramaico, latim e hebraico, sem concessões ao mercado. Arrecadou mais de 612 milhões de dólares no mundo. Manteve por 20 anos o recorde de maior bilheteria de filmes para maiores de 18 anos nos Estados Unidos. Recorde quebrado apenas em 2024 por Deadpool e Wolverine. 20 anos depois, Mel Gibson voltou. O novo filme se chama A Ressurreição de Cristo. Foi rodado nos estúdios de Cinecittà, em Roma. As filmagens encerraram em 30 de abril de 2026. O orçamento combinado das duas partes está estimado em cerca de 250 milhões de dólares. A distribuição é da Lionsgate. Jaakko Ottonen, ator finlandês de 36 anos, vive Jesus. A atriz cubana Mariela Garriga faz Maria Madalena. A primeira parte estreia em 26 de março de 2027, Sexta-feira Santa. A segunda em 6 de maio de 2027, Dia da Ascensão. Em entrevistas, inclusive no podcast de Joe Rogan, Gibson descreveu o roteiro como uma jornada por outras dimensões. Falou da queda dos anjos, do Sheol, o mundo dos mortos, e das hierarquias celestes. Disse com palavras dele mesmo que escrever o filme foi como uma viagem fora do comum. O roteiro foi trabalhado por quase 8 anos com Randall Wallace, o roteirista de Coração Valente. Quem leu Enoque reconhece o vocabulário, e quem leu a Ascensão de Isaías reconhece a estrutura. O Cristo que Gibson está prestes a colocar na maior tela do mundo não é o de A Paixão. É o Cristo que os monges etíopes copiaram, em silêncio, por mais de 1.600 anos. Outras tradições além da nossa Bíblia existem, e essa copiada nas montanhas da Etiópia vai ganhar o mundo com 250 milhões de dólares de orçamento. Já parou para pensar como os anjos mais misteriosos da Bíblia são descritos? E o principal, será que alguém já viu um deles de perto? Não? Então, vem com a gente, que hoje vamos te mostrar. 6 asas, fogo no próprio nome e apenas uma aparição com o nome em toda a Bíblia. Antes de entrar nas visões, na hierarquia e nos textos antigos, é preciso entender o que esses anjos são. Os serafins são descritos pela tradição cristã como anjos que ocupam a categoria mais alta da hierarquia angelical. A tradição os posiciona mais perto do trono de Deus do que qualquer outro tipo de anjo. O nome vem do hebraico antigo. A raiz é saraf, uma palavra que significa queimar, incendiar ou consumir pelo fogo. Segundo a tradição, os serafins têm uma função bem específica: louvar Deus continuamente diante do trono. A interação direta com humanos é muito rara, diferente dos anjos comuns que aparecem a pessoas e diferente dos arcanjos, como Gabriel e Miguel, que entregam mensagens. A existência dos serafins é voltada na maior parte do tempo para o serviço direto a Deus. Mas, como você vai ver mais para frente, existem 2 relatos famosos em que essa aparição foi descrita. A descrição física também é única. Os serafins têm 6 asas, uma anatomia rara no texto bíblico. O nome serafim aparece uma única vez na Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 4, o apóstolo João descreve 4 seres viventes com 6 asas, que cantam continuamente Santo, Santo, Santo.
A semelhança é evidente e boa parte da tradição cristã os associa aos serafins de Isaías. Mas o nome serafim, como tal, não aparece ali. A única cena em que esses anjos são nomeados explicitamente assim é no capítulo 6 do profeta Isaías, no Antigo Testamento. A cena é uma visão. Isaías descreve ter visto o Senhor sentado em um trono alto e elevado, com a barra do manto preenchendo o templo. Acima do trono estavam os serafins, cada um com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 eles usavam para voar. No relato, eles clamavam uns aos outros uma frase repetida. Os umbrais das portas tremiam com o som das vozes, e o templo se enchia de fumaça. Diante daquela cena, Isaías reage com terror. Diz estar perdido porque é um homem de lábios impuros diante do Senhor. Segundo o relato, um dos serafins voa até ele segurando uma brasa em chamas tirada do altar com uma tenaz. Toca os lábios do profeta com essa brasa em um gesto de purificação. Tudo o que veio depois, séculos de teologia, arte, hierarquia angelical e descrições detalhadas sobre esses anjos, vem de uma página só. Como você viu no tópico anterior, as 6 asas do serafim se dividem em 3 partes. Cada uma delas tem um significado específico dentro da tradição cristã, e é isso que você vai entender agora. O primeiro par cobre o rosto. Para os teólogos, isso é um gesto de reverência. A leitura é a seguinte: mesmo sendo um dos anjos mais próximos de Deus, mesmo eles não conseguem olhar diretamente para Deus. Precisam cobrir os olhos diante de uma glória que, segundo o texto, é insuportável até para um serafim. O segundo par cobre os pés. A interpretação clássica fala em humildade. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, os pés eram considerados a parte impura do corpo. Então, segundo essa leitura, cobri-los diante de Deus seria um gesto de submissão. O terceiro par é o que voa, é o par funcional, o que move o serafim e o deixa pronto para servir. Em representações mais recentes, que tentam seguir o texto bíblico de forma mais fiel, o serafim surge como uma figura imponente, com o corpo coberto de asas e olhos, bem diferente dos anjos suaves da arte medieval. Os serafins não estão sozinhos no topo. Ao lado deles, a tradição cristã posiciona outra categoria poderosa, os querubins. Os querubins são apresentados na Bíblia como anjos ligados à proteção e à guarda do sagrado. A primeira aparição deles é logo no livro de Gênesis, depois que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Segundo o relato do Gênesis, Deus coloca querubins na entrada do jardim com uma espada de fogo para impedir o retorno humano ao jardim e à árvore da vida que ficava dentro dele. Eles também aparecem na Arca da Aliança, um baú sagrado de madeira e ouro, que, segundo o Antigo Testamento, guardava as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Em cima da arca, 2 figuras de querubins foram esculpidas em ouro, com as asas estendidas sobre a parte central da arca, onde se acreditava que Deus se manifestava. Nessa versão esculpida, os querubins aparecem com 2 asas cada, numa forma simplificada. A descrição mais detalhada dos querubins está no livro do profeta Ezequiel. Ali, em uma visão impressionante, eles aparecem com 4 asas, 4 faces, de homem, de leão, de boi e de águia, e o corpo é envolto em fogo e relâmpago. A imagem é imponente, muito diferente do anjinho gordinho que a arte popular fixou ao longo do tempo.
Durante o Renascimento, pintores começaram a representar bebês alados rechonchudos em obras religiosas. Esses bebês ficaram conhecidos como querubins na cultura popular. E é essa imagem que ficou em cartões, igrejas e pinturas até hoje. O problema é que essa representação não tem nada a ver com o querubim bíblico, descrito como um anjo imponente, com múltiplas faces e funções guerreiras. Para diferenciar as duas categorias de anjos do topo, a tradição teológica propõe uma leitura simples. Os serafins representam o amor ardente a Deus, daí o fogo no nome. Os querubins representam o conhecimento divino. Um arde, o outro sabe. Na cena de Isaías 6, os serafins são descritos clamando continuamente uma frase entre si. A tradução tradicional é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa fórmula tripla de santidade foi incorporada pelas igrejas cristãs como parte fixa do culto ao longo dos séculos. No catolicismo romano, aparece na missa no momento conhecido como Sanctus. Na tradição ortodoxa oriental, é cantada em rituais específicos com variações em grego e em outras línguas. Em ramos da Reforma Protestante, a tripla santidade aparece em hinos derivados do mesmo trecho. O significado teológico foi objeto de estudo por séculos. Na língua hebraica, quando se quer enfatizar algo ao máximo, repete-se a palavra 3 vezes. Por isso, para alguns teólogos, o santo, santo, santo é o equivalente a dizer santíssimo. Para outros, especialmente na tradição cristã, foi lido como referência indireta à Trindade, as 3 pessoas divinas do cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma frase atribuída pela Bíblia a esses anjos ardentes saiu da página e virou prática religiosa viva. Bilhões de pessoas ao longo de séculos entoaram em cerimônias religiosas uma fórmula que, segundo o relato, teria sido escutada por um único profeta em uma única visão. A ideia de que os serafins são a categoria mais alta dos anjos não aparece escrita assim na Bíblia. Essa hierarquia foi construída depois por um autor cristão. O nome verdadeiro dele é desconhecido. A tradição o chama de Pseudo-Dionísio, ou Areopagita. Viveu provavelmente no final do século V ou início do século VI, em uma região de influência grega no cristianismo oriental. Por séculos, as obras dele foram atribuídas a um personagem do Novo Testamento chamado Dionísio, que teria sido convertido pelo apóstolo Paulo. Estudos posteriores mostraram que se tratava de outro autor, por isso o prefixo pseudo, que significa falso em grego. Em uma das obras dele, chamada A Hierarquia Celeste, ele organizou os anjos em 9 categorias divididas em 3 grupos. O grupo mais alto, no topo de toda a hierarquia, reúne serafins, querubins e tronos, com os serafins em primeiro lugar. O grupo do meio traz dominações, virtudes e potestades. O grupo mais baixo, mais próximo dos humanos, reúne principados, arcanjos e anjos comuns. A obra de Pseudo-Dionísio teve impacto enorme na teologia cristã medieval. Foi citada por Tomás de Aquino, o teólogo italiano do século XIII, considerado um dos maiores pensadores da Igreja Católica, autor da famosa Suma Teológica, obra que sistematizou boa parte dos ensinamentos da Igreja Católica naquela época. Também foi referência para Boaventura, outro teólogo do mesmo século, religioso franciscano conhecido por unir filosofia e espiritualidade. Esses dois, entre outros pensadores medievais, transformaram o trabalho de Pseudo-Dionísio em referência padrão sobre os anjos no Ocidente, influenciando a arte, os vitrais de catedrais e as pinturas religiosas por séculos. A Bíblia em si não estabelece essa ordem. Algumas correntes teológicas modernas apontam que essa hierarquia em 9 categorias é uma construção criada depois da Bíblia, derivada mais de ideias da filosofia grega antiga do que do próprio texto bíblico.
Existem obras antigas que falam dos serafins com muito mais detalhes do que a Bíblia. Esses textos são chamados de apócrifos, ou seja, livros religiosos antigos que ficaram fora da Bíblia oficial. Mesmo sem fazerem parte da Bíblia tradicional, circularam por séculos em comunidades religiosas e influenciaram tanto a teologia quanto o imaginário popular. O mais famoso deles é o livro de Enoque. Existem 3 versões diferentes desse livro, escritas em períodos distintos. A primeira é etíope, a segunda é eslava e a terceira hebraica. Todas tratam de revelações atribuídas a Enoque, uma figura antiga mencionada no Gênesis. O terceiro livro de Enoque, em particular, traz informações específicas sobre os serafins. O texto diz que existem 4 serafins, um para cada canto do mundo. Cada um possui 6 asas e essas asas correspondem aos 6 dias da criação. A imagem é cósmica. Diferente da cena mais contida de Isaías, o Enoque hebraico apresenta os serafins como anjos de proporções gigantescas, ligados à própria estrutura do tempo e do espaço. Outros livros antigos, fora da Bíblia, atribuem nomes a esses anjos. Mencionam funções específicas no governo celestial, conexões com elementos da natureza e papéis em momentos específicos da história divina. Vale lembrar que esses textos não têm o mesmo peso da Bíblia tradicional. São lidos por estudiosos como literatura religiosa paralela. Mesmo assim, parte do que se imagina hoje sobre os serafins e os demais anjos vem também dessas fontes, complementando o que está no texto bíblico. A pergunta que abriu esse vídeo volta agora no último tópico. Alguém já viu um serafim? Se você considerar os relatos da tradição religiosa, a resposta é sim. A visão do profeta Isaías no Antigo Testamento. É o registro mais antigo e o único em que um serafim aparece nomeado na Bíblia. Mas existe outro caso famoso, quase 800 anos depois, registrado pela tradição católica. No ano de 1224, na Itália, um religioso católico chamado São Francisco de Assis se retirou para orar no Monte Alverne, um lugar isolado nas montanhas do centro da Itália. Francisco era o fundador da Ordem Franciscana, um grupo religioso católico que segue até hoje os ensinamentos dele. Conhecido pela vida simples, pela pobreza voluntária, pela pregação ao ar livre e pela conexão com a natureza, inclusive em cenas famosas contadas pela tradição, em que pregava para os pássaros. É uma das figuras mais importantes da história da Igreja Católica. Segundo o relato do biógrafo oficial do santo, Tomás de Celano, Francisco teria visto durante a oração uma figura descendo dos céus. A figura tinha a aparência de serafim com 6 asas, e entre as asas trazia a imagem de um homem crucificado. Depois dessa visão, segundo os relatos da tradição católica, Francisco teria apresentado marcas em seu corpo, feridas nas mãos, nos pés e no lado, idênticas às feridas da crucificação de Jesus, o Cristo. Esses ferimentos passaram a ser chamados de estigmas. O caso se tornou referência na história da Igreja. Francisco guardou silêncio sobre o que viu e os detalhes da visão chegaram à posteridade pelos relatos dos companheiros mais próximos dele. Até hoje, é uma das experiências místicas mais documentadas sobre a aparição de um serafim. Esses são os 2 registros mais importantes dentro da tradição religiosa sobre aparições de serafins. A visão de Isaías, no Antigo Testamento, e a visão de Francisco de Assis, na Idade Média. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like. E além disso, te convido também para fazer parte dos membros do canal Top 10. Vem fazer parte da comunidade mais curiosa do YouTube e ter acesso a vídeos exclusivos. Até mais. Obrigado, pessoal.